Salve, salve nação! O Botafogo foi goleado pelo Pachuca e deu adeus ao Intercontinental. Para trás, Idrissi deixou no chão, Idrissi, outra fita! Um resultado que abalou os torcedores e gerou polêmica entre os botafoguenses. Seria apenas um deslize ou um vexame inesquecível? Não, eu não vou procurar arranjar desculpa nenhuma. Não adianta a gente vir aqui falar que é o cansaço e tal. Quer saber como os torcedores e jogadores reagiram a esse resultado? Fique ligado, porque as emoções estão à flor da pele. Qual a influência dessa última sequência no resultado de hoje? Não, eu não vou procurar arranjar desculpa nenhuma para aquilo que nós hoje não conseguimos fazer. O Pachuca foi melhor do que nós, foi mais eficaz, tirou partido uma segunda parte mais capaz, portanto, nada a dizer em relação a tudo aquilo que é o contexto, porque nós temos que nos agarrar àquilo que é o resultado. E sempre o fiz, sempre o fizemos. O resultado hoje não foi aquilo que nós queríamos. Nada apaga daquilo que muito bom fizemos esta temporada. Hoje não foi um jogo bom da nossa parte. Apesar do jogo de hoje, é o ano mais importante da história do Botafogo, centenária. A pergunta que o torcedor quer fazer é: você vai estar aqui no próximo ano? Vamos primeiro tentar digerir tudo isto. Volto a dizer, nós tivemos uma época extraordinária. Os jogadores fizeram uma época de grande sucesso. Deixámos ficar o nosso nome na história do Botafogo, com títulos importantes como o Libertadores, como o Campeonato Brasileiro. Portanto, nesta altura é importante nós podermos serenar um bocadinho as emoções para que depois, racionalmente, possamos tomar as melhores decisões. Eu acho que não. Não adianta a gente vir aqui falar que é o cansaço e tal. Falhamos, tomamos um gol no comecinho do segundo tempo. A gente terminou o primeiro tempo melhor, né, na minha visão. E depois, no começo do segundo tempo, tomou o gol, né? Claro que você tem que correr atrás, né? Ficar mais exposto, né? E foi o que aconteceu, eles aproveitaram bem os contra-ataques e mataram o jogo. Mas foi um grande ano, né? A gente tem que sair de cabeça erguida pelo ano que a gente fez, né? 75 jogos no ano, então isso mostra o nosso profissionalismo, né? O nosso caráter. Lutamos até o final, né? A gente fica triste, né? O nosso grupo está triste, muito chateado porque vale taça. E sempre quando vale taça, a gente quer vencer, a gente queria vencer esse jogo, né? Para dar continuidade na competição. Mas é isso, sair de cabeça erguida, aproveitar bem as férias com nossos familiares, né? E só agradecer a Deus. Sobre a eliminação do Botafogo do Mundial, vamos lá, numa boa. Eu sei que o Botafogo tava cansado pra caramba. Eu sei que o Botafogo tava com o time misto, que o time tava numa pegada surreal. Agora, eu achei uma baita de uma vergonha ser eliminado, perdendo de 3-0 pro Pachuca. Por quê? Porque a fase do Pachuca é péssima, tá? Lá no México. O Pachuca tem 17 jogos, 10 derrotas, 3 vitórias e 4 empates. O Pachuca tem um aproveitamento de 25% na temporada. Ele é o 16º colocado no Campeonato Mexicano, sendo que tem 18, ou seja, 18 times. Ele é o antepenúltimo. Então, numa boa, por mais que o Botafogo tivesse cansado, tá numa pegada surreal, time misto, não dá para um timaço como o Botafogo perder de 3-0, cara. Uma derrota cachapante aí do Botafogo, sendo eliminado de um Mundial de Clubes por um time fraco, bem mais fraco do que ele. Então, eu acho que foi sim uma vergonha, um ano histórico para o Botafogo. Conquistou Libertadores, conquistou Brasileiro. Um ano assim, o mais marcante da história do clube. Mas não dá para passar a mãozinha na cabeça e dizer: ah, não, normal. Não. Foi uma derrota vergonhosa, sim, e o Botafogo deu muito mole, na minha opinião. A pergunta tem muito nessa resposta, ou seja, de facto há alguma desilusão pelo facto de estarmos algo condicionados para poder ter um melhor desempenho e uma melhor performance numa competição tão importante e tão valorizada por nós também como esta é. Mas isto são factos, não controlamos tudo aquilo que é o nosso ambiente, não controlamos aquilo que são decisões, nós temos que estar preparados para poder dar uma melhor resposta. Hoje não fomos capazes de ser melhor que o adversário, é isso que nós temos que aqui assumir de uma forma muito clara. Portanto, tudo aquilo que seja o contexto, cada um que faça a sua avaliação, nós fazemos também. É importante nós saber porque é que não fomos mais capazes e ter que nos aceitar aquilo que é de facto esta última ponta final,
onde nós tivemos, de facto, uma temporada e que termina de uma forma de grande exigência para nós. Todo este contexto que nós, de uma forma justa, podemos avaliar, não tem só a ver com aquilo que é o facto de termos apenas 24 horas para poder estar num país onde competimos depois de uma viagem extremamente longa, uma ponta final de campeonato de grande exigência para todos nós, para aquilo que foi a equipa, de uma exigência altíssima, onde disputámos jogos que foram verdadeiras finais, onde disputámos esses jogos de forma a consegui-los vencer e, portanto, nesta altura é um contexto que apenas e só a nós nos diz respeito. Sabemos o quanto ia ser difícil sair de um jogo como foi domingo e pegar um voo de 16 horas e tem a questão do fuso também, que a maioria dos jogadores não dormiram bem, mas isso não é desculpa. Estávamos um pouco esgotados por tudo que vivemos esses últimos meses, mas agora pegar esse tempo de férias aí, descansar a mente para que possamos voltar da melhor forma ao próximo ano. E aí, nação, vamos falar do que aconteceu. O Botafogo, nosso glorioso, perdeu para o Pachuca e está oficialmente fora do Intercontinental. É duro, né? Mas agora o papo é reto. O que vocês acharam disso tudo? Quero saber a opinião de cada um aqui, porque não dá para passar batido. Foi um vexame, não foi? Vamos combinar. Mesmo com a maratona de jogos, o Botafogo já havia conquistado 2 títulos gigantes este ano, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Isso deveria ser mais do que suficiente para dar confiança e energia para, no mínimo, fazer um jogo competitivo contra o time mexicano. Só que não foi o que vimos. O Pachuca não é exatamente um gigante neste momento, e perder de 3-0 foi um balde de água fria. Aí surge aquela questão: por que o futebol brasileiro, quando sai do continente da América do Sul, parece ter tantas dificuldades? Isso é algo que a gente precisa debater. A folha salarial do Botafogo é robusta, comparável à dos principais times mexicanos, como Monterrey e Tigres, que são reconhecidos por suas estruturas sólidas e elencos de alto nível. Isso mostra que o clube carioca tem condições financeiras e estruturais para competir em igualdade, ou até mesmo superioridade, com boa parte das equipes mexicanas e internacionais de médio porte. No entanto, quando olhamos para o Pachuca, o cenário é completamente diferente. Eles atravessam um momento de instabilidade no futebol mexicano, com resultados abaixo do esperado e uma campanha doméstica decepcionante, que reflete uma equipe em reconstrução e distante do auge que já viveu. No México, o Pachuca ocupa posições modestas, com desempenho que beira o desastroso, vitórias escassas, uma defesa vulnerável e pouca criatividade no ataque. Sua temporada está marcada por derrotas frequentes e uma evidente falta de confiança. Ainda assim, conseguiram superar o Botafogo com uma vitória convincente de 3-0, deixando muitos torcedores perplexos. Como isso aconteceu? Como um time com tantos problemas conseguiu superar uma equipe que, há pouco tempo, levantava a taça da Libertadores e do Campeonato Brasileiro? Essa discrepância levanta questões importantes. Será que o Botafogo subestimou o adversário? Afinal, é comum que times brasileiros considerem equipes de fora da América do Sul como inferiores, especialmente quando estão enfrentando um rival em crise. Ou será que o planejamento foi falho? Participar de competições internacionais exige mais do que apenas talento em campo. É necessário um preparo estratégico, físico e mental que talvez tenha sido negligenciado. O cansaço pode ter sido um fator relevante, considerando a maratona de jogos e viagens que o Botafogo enfrentou nas últimas semanas. Jogadores estavam visivelmente desgastados, e a logística da competição não ajudou em nada. Mas será que isso é desculpa suficiente? O futebol internacional exige superação em situações adversas, e outros clubes já demonstraram que, mesmo diante de condições semelhantes, é possível obter resultados positivos. Por fim, surge uma questão mais ampla. Será que o futebol brasileiro, como um todo, ainda encontra dificuldades em se adaptar a competições fora do continente sul-americano? Historicamente, clubes brasileiros têm enfrentado desafios consideráveis ao competir contra equipes de outros continentes. Isso pode estar relacionado a diferenças táticas, culturais ou até mesmo a falta de maior experiência em cenários globais. Independentemente da resposta, o fato é que a derrota para o Pachuca expôs fragilidades que precisam ser corrigidas, não apenas pelo Botafogo, mas por todo o futebol brasileiro, se quisermos consolidar uma presença forte no cenário internacional.
O jogo deixou claro que houve uma desconexão entre o potencial do Botafogo e o desempenho em campo. E aí entra o debate: até onde vai a responsabilidade do técnico? E dos jogadores? Será que subestimaram o adversário? Fala aí, torcedor. Eu sei que tem muito torcedor botafoguense que está chateado, com razão, claro. A gente sonhava com mais, principalmente depois de um ano histórico como este. Não foi só um ano marcante para o clube, foi o ano. Libertadores, Campeonato Brasileiro, são conquistas que entram para a história do Botafogo e do futebol brasileiro. Por isso mesmo, é difícil aceitar uma derrota como essa, ainda mais da forma que aconteceu. Mesmo assim, o que aconteceu no Intercontinental não apaga os méritos do time em 2023. Foram meses de glória, superação e vitória. Mas esse resultado contra o Pachuca é um lembrete de que, para brilhar no cenário internacional, precisamos ir além. Não basta ter um time talentoso. É preciso ter estratégia, adaptação e, claro, aquele algo a mais que faz diferença em jogos de alto nível. A pergunta que fica: o que podemos aprender com isso? Esse é o ponto que gostaria de destacar. O futebol brasileiro tem recursos, tem torcida apaixonada, tem história. Então, o que falta para sermos mais consistentes em torneios intercontinentais? O Pachuca não é um adversário do mesmo nível de times como Real Madrid, Bayern de Munique ou Manchester City. Mesmo assim, dominou o jogo contra o Botafogo. Isso é algo que precisa ser avaliado e corrigido. Será que a maratona de jogos realmente pesa tanto? Será que falta planejamento para esses torneios? E os jogadores, como estão lidando com a pressão? Essas perguntas precisam ser discutidas não só pelos torcedores, mas também dentro do clube. Um lembrete para vocês. Agora, saindo um pouco do campo e indo para o canal, quero pedir uma força para vocês. O canal Explosão Clubista tá bombando em visualizações, mas sabe o que tá faltando? Inscritos. Sim, muita gente assiste, comenta, curte, mas esquece de apertar o botão de se inscrever. E é isso que faz toda a diferença pra gente. Então, dá essa moral. Inscreva-se agora mesmo no nosso canal. É rápido, fácil e ajuda demais a manter o conteúdo rolando. A gente quer continuar trazendo análises, opiniões e debates quentes como esse para vocês. Ah, e enquanto você tá aqui, já deixa aquele like também. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais gente e aumenta o engajamento da nossa comunidade. Para encerrar, o que vem depois? A temporada foi longa e cheia de emoções para o Botafogo. Agora, o time vai entrar em um período de reflexão. É hora de descansar, analisar o que deu certo e o que deu errado, e planejar 2024 com ainda mais ambição. Será que veremos reforços chegando? Será que o técnico vai permanecer? São perguntas que ainda não têm resposta, mas que prometem movimentar o clube nos próximos meses. E você, torcedor, o que espera do Botafogo no próximo ano? O que você acha que precisa mudar? Deixe sua opinião nos comentários. Vamos fazer esse debate crescer. Ah, e se você chegou até aqui, mais uma vez, inscreva-se no canal. A nação clubista precisa de você para continuar trazendo conteúdo de qualidade. Não custa nada, é de graça, e ajuda demais. Então, bora fazer parte dessa comunidade. Valeu, galera! Até o próximo vídeo.